Fala pessoal, bom dia. Começando aqui mais um vídeo quarta-feira agora. Esse mês aí começou bem chato, sem nenhuma operação até hoje. Então tem quase 2 semanas sem dar nenhum clique. Então tenho focado um pouco mais no planejamento ali, em arrumar outras coisas por ali. Mas vamos lá, né? O que a gente tem hoje aqui no gráfico? Vou mudar a tela aqui para a gente começar. No diário, finalmente confirmou o range, né? Então, aquela nossa leitura dele vir buscar esses topos aqui estava certa. Porém, a gente tem alguns detalhes aqui a considerar, né? Primeiramente, aquela leitura continua a mesma, ele ainda está de baixa, porém aqui ele confirmou o nosso range. O que isso significa? Que ele começou o pullback dessa estrutura aqui. E aí, sabendo disso, né, a gente começa a pensar em qual zona que ele pode vir, que no caso é essa aqui que eu já marquei tem alguns dias, que é onde eu vou estar dando um foco maior para começar as vendas ali. Claro, tem o Fair Value Gap aqui nesse meio do caminho que pode impedir o preço de andar, porém a gente continua ainda pensando que ele vai continuar subindo um pouco. Então aqui numa hora é mais ou menos isso que a gente vai ter de leitura, né? Da leitura de ontem acabou realmente não tendo nenhum trade. Como eu falei, ele fez o sweep aqui, fiquei esperando ele alinhar o fluxo para ver se ele buscaria aquele fundo ali. Não buscou. E aí com isso a gente consegue ver, né, claramente aqui agora que a leitura está de alta. E aí deixa eu organizar aqui, vou remover tudo e começar um novo desenho aqui. Ele rompeu então essa estrutura aqui, que seria a do 1 hora principal nesse momento. E lembrando, né, a nossa estrutura do 1 hora, antigamente a gente estava usando ela lá atrás, porém eu vou estar renovando para essa mais nova aqui porque faz mais sentido, né, pensando no movimento atual. Beleza, então, e aí pensando nisso também, a gente tem aqui alguns detalhes. Primeiro de tudo, vamos marcar a região principal dessa estrutura, que no caso vai ser, a gente tem, ó, eu marcaria essa aqui, porém não gostei do jeito que ela está. Então vou marcar essa região inteira aqui, que seria basicamente o nosso ponto de controle ali de quando o gráfico começar a cair. Para ele começar a cair, né, ele teria que confirmar o range nessa estrutura aqui. É a mesma coisa que ele fez no diário lá, ele provavelmente deve fazer aqui. E aí, para ele começar o pullback dessa estrutura, ele precisa romper o diário aqui e começar a fazer uma movimentação assim. Só que, pensando nisso, que ainda deve demorar um pouco, a gente vai levando em conta aqui o gráfico mais próximo, né, do que está acontecendo neste momento. E aí, neste momento, essa leitura ainda é a mesma coisa, porém a gente teve um sweep agora, aqui nesse candle, e lembrando, né, como ele fez um sweep, provavelmente ele deve voltar e buscar esse fundo aqui. Então, é um detalhe que eu vou estar observando para ver se vai alinhar o fluxo alguma coisa nos 5 minutos. Porém, o melhor dos mundos aqui seria fazer um sweep nesse fundo para ele continuar subindo, pensando ali no diário, né, que a gente vai estar esperando. Acabei excluindo os desenhos do diário sem querer. Mas a gente vai estar esperando ele chegar naquela outra região, que ainda falta um pouco aqui. Deixa eu até voltar no diário para marcar de novo. Vou colocar 1 hora. E aí o diário eu vou só marcar aqui bem rapidão mesmo. Que seria aqui. E a nossa região que estamos esperando por aqui. Então deixa eu fechar 1 hora. O diário confirmou o range aqui. Pronto. Então essa é a leitura, né, que a gente tem do diário. Deixa eu salvar isso aqui. Também, né? Eu sempre gosto de salvar, como eu já falei em outros vídeos, porque aqui facilita a minha visão. Já tiro tudo de uma vez. E aí, por exemplo, estou aqui numa hora, acompanhando, né? E aí eu quero ver até onde o gráfico pode subir aqui. Eu só ativo o diário, e eu vejo que ele tem mais um possível movimento aí para cima. Então, dentro desse movimento, a gente pode também estar esperando aqui
um sweep tanto nesse fundo quanto no fundo desse candle aqui também. Seria basicamente essas duas opções aqui. E aí vamos ver aqui nos 5 minutos, como ele fez um sweep ali no topo agora. Para alinhar o fluxo seria nesse sweep aqui então. Então eu vou estar excluindo já essa venda momentânea aqui e vamos esperar, né? Esse é basicamente o trabalho inteiro aqui de traders, é esperar e esperar novamente até surgir uma oportunidade que faça sentido dentro do plano. Por exemplo, aqui antes de ontem aqui, quase surgiu uma nova operação, porém ela acabou não acontecendo. Foi mais ou menos, deixa eu achar aqui por onde que foi, que eu me perdi aqui numa hora, calma aí. Ó, foi mais ou menos por aqui. Então, 5 minutos ali, quase tivemos um trade, acabou não executando, né? Não chegou no horário, já tinha passado, tudo mais. Então agora nos resta novamente esperar. Sempre aparece uma oportunidade ou outra, então não precisamos ter pressa aí. O negócio é foco no longo prazo. Eu penso, sim, o meu planejamento, deixa eu mudar a câmera. O meu planejamento dentro dos trades para esse ano, claro que eu quero passar na prova o mais rápido possível, porém, o meu foco é lá para o final do ano começar a tirar algum dinheiro com trade. Então, nesse momento, eu estou focando em executar o operacional. Só isso. O resultado, o dinheiro, ele vai vir depois, tenho certeza. Mas, por enquanto, meu foco é 100% só o operacional. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque se você foca muito em, tem que tirar dinheiro, tem que ganhar dinheiro com isso, você acaba colocando uma pressão que te atrapalha nos trades e acabar atrapalhando os resultados nisso, na verdade. Deixa eu alterar aqui, porque caso ele rompa esse topo, o fundo para alinhar o fluxo seria aqui. Então, pode ser que mude alguma coisa aí. Agora eu já vou entrar para a reunião. Estou ali um pouco atrasado porque eu estava gravando aqui. E é isso. Mais tarde eu volto e falo aí, vejo o que aconteceu. Eu vou acompanhando por enquanto, mas é isso. Vou para a reunião lá. Pessoal, voltando aqui, né? Acabei não gravando na hora porque eu estava em reunião, então eu gravei só a tela aí. Mas acabamos tomando um stop neste trade aqui. E aí eu vou explicar primeiro por que eu entrei nesse trade, né? E o que eu poderia ter feito diferente para evitar esse stop também. Mas assim, ainda segui todo o plano, tudo dentro dos conformes ali. Então, tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, numa hora, né, o gráfico tinha acabado de fazer o sweep neste candle aqui. E aí ele, quer dizer, voltou, fez o sweep neste candle de uma hora. E aí a gente pula para os 5 minutos para a gente poder alinhar o fluxo ali. E aí, na hora de alinhar o fluxo, o candle fechou assim, né? Ele fechou abaixo. Consigo colocar aqui para a gente ver a diferença. Então, ele fechou 2 pips ali abaixo daquele fundo. Então, significa que ele fechou com o candle, estava validada a nossa entrada. Porém, um detalhe que me deixou um pouco desconfortável, até um pouco ansioso antes de executar, foi esse pavio bem grande aqui, né? Eu sabia que tinha uma chance maior do stop por conta desse pavio. Então, sabia do risco, né? Acabei executando da mesma forma porque ainda assim estava dentro do plano. E aí outra coisa também que acho que eu errei aqui, na verdade, poderia ter evitado também, é porque aqui numa hora, apesar desse candle anterior ter feito o sweep, nesse candle aqui, que é onde ele está agora, ele ainda não tinha fechado, que foi aonde ele fez esse outro sweep aqui nesse topo. Então eu poderia
seria melhor, né, eu ter esperado ele fazer esse novo candle, esperar ali 10 horas fechar, porque aí eu teria visto que não seria uma operação tão válida assim, né, pensando que o gráfico agora, do 1 hora, ele vai fechar lá em cima e teria invalidado esse sweep aqui. Então, um detalhe aí que eu acabei deixando passar, mas tranquilo, ainda estava dentro do plano, pensando nesse sweep do outro candle, então tá tranquilo. Não, como sempre, né, não vou levar esse trade pro pessoal nem nada do tipo. Faz parte do plano, stop faz parte também, resultados diários não importam. Então agora eu vou registrar, né, o trade lá na plataforma e aí eu vou já salvar aqui de uma vez também e já venho aqui para colocar um novo trade. Então, o primeiro trade do mês aí, um stopzinho no dia 8, menos 480,32. Que nem eu falei, eu estava um pouco ansioso nesse trade por conta daquele pavio, né? Eu sabia do risco, então eu fiquei um pouco ansioso. E aí, vou adicionar o link aqui do trade também. E vou colocar uma descrição aqui agora para explicar, né, o porquê da entrada. Eu coloquei aqui, como eu expliquei agora há pouco no começo do vídeo, o diário começou o pullback de alta, 1 hora também estava de alta, porém ele fez o sweep no topo e alinhou o fluxo nos 5 minutos. Então, apesar de ter entrado no movimento contrário, pensando que o diário em 1 hora estava de alta, eu poderia ter evitado aí também, seria um filtro a mais, mas o plano foi seguido, que é sweep, alinhou o fluxo, marquei a zona ali, coloquei a ordem. Show? Então, esse foi o trade de hoje, menos 480 aí. E vamos esperar agora, né, ver o que. Hoje eu já vou fechar os gráficos aqui, inclusive, já vou fechar tudo, não faço mais de uma operação por dia. Então, agora eu vou focar no planejamento aqui, vou ver algumas aulas que eu tenho que assistir. E é isso. Mais tarde eu devo voltar ainda para falar um pouco sobre alguma outra coisa, não sei. Só uma outra coisa que eu estava conversando ontem também com a minha namorada e acho que é legal de trazer aqui também, que eu tava falando com ela sobre hábitos, né? Porque eu, infelizmente, tenho TDAH e tenho laudo e tudo, então não é autodiagnosticado, mas eu tenho alguns hábitos que eu sei que me atrapalham. Por exemplo, eu tenho um perfil mais intuitivo, então eu tenho muitas ideias, tenho muita coisa na cabeça, mas eu não coloco em prática, que isso é o lado pragmático. E aí, por minha namorada ser um perfil muito pragmático, eu perguntei a ela como que ela faria a minha rotina, como que ela faria as coisas que eu faço na cabeça dela, para eu poder entender. E eu achei muito legal porque foi uma coisa diferente, assim, que eu não estava esperando, mas que faz sentido. Porque, por exemplo, eu tenho sempre lá as metas de final do mês de eu quero fechar tantos clientes, eu quero... Na cabeça dela, ela transforma... Claro, tem essa meta mensal, só que ela transforma em metas pequenas. Então, se ela tem uma meta lá em cima, que é, no meu caso, né? Eu quero fechar 5 clientes todo mês. Para eu fechar 5 clientes, o que eu preciso fazer todo dia? E aí, para eu fazer esses movimentos ali todos os dias, eu tinha muita dificuldade, porque eu só estava pensando lá no resultado na frente e acabava desleixando no dia a dia. E aí, esse olhar ali me ajudou muito a pensar mesmo em outro ponto de vista, vamos dizer assim, né? Porque eu até criei aqui uma plataforma com alguns hábitos e tal que eu quero começar a mudar e também pensar nesse do dia a dia. Então, por exemplo, para eu fechar 5 clientes no dia, eu não preciso focar em fazer tantas reuniões por mês. Eu posso focar em fazer uma reunião hoje bem. Isso me deu um estalo assim na cabeça que foi bem legal também. Então eu vou estar colocando isso como meta aí dos próximos dias e tudo mais, para eu tentar seguir, porque eu preciso muito ativar esse lado mais pragmático meu, porque eu tenho muita dificuldade também nisso. E, bom, só para mostrar para você, né? Hoje é quarta-feira, dia 8. Então eu coloquei aqui os bons hábitos que eu quero colocar uma leitura diária. E aí não precisa ser uma leitura gigantesca de 50 páginas. Uma leitura diária que seja 10, 20 minutos ali. Comer algo saudável, né? Não vou colocar uma dieta totalmente estrita, mas pelo menos comer alguma coisa que faça bem, né? Não ficar comendo besteira sempre.
Então, marcar uma reunião por dia, isso aí é ok. Em vez de eu pensar, preciso fazer tantas reuniões. Eu vou marcar uma reunião por dia e esse é o meu objetivo. Ligar para 10 leads, né? Que nos últimos dias ali eu tenho mandado apenas mensagem, não tenho ligado para os leads e isso faz diferença também no agendamento. Ligar para todos os leads sempre que eu pedir. Fazer uma reunião com uma boa dicção, né? Focar em me melhorar durante a reunião e falar melhor também. Isso não só na reunião, vou falar aqui nos vídeos também, tentar focar nisso, de melhorar a minha dicção. É aprender uma coisa e aí, né, eu vou colocar fazendo as aulas que eu tenho que assistir, sempre essa parte aqui é mais tranquila. Acordar cedo, né, hoje eu acordei ali 7 horas da manhã, então acordar cedo todos os dias. Bom, e os maus hábitos que eu quero tirar também, né, eu quero tirar, isso aqui faz um tempo já que eu não tenho, que são os trades de vingança ou trade fora do plano, né, acontece de ter um erro ou outro, mas eu digo fora do plano de tipo, só clicar no gráfico ali sem nenhuma análise e tudo mais. Ou fiz um trade e por raiva, por ansiedade, sei lá, voltar ali e marcar, fazer algum trade sem nenhum objetivo. Remarcar reunião, porque isso eu fiz algumas vezes, por exemplo, semana passada até que não, mas ontem eu fiz isso. Tinha uma reunião às 6, estava um pouco ansioso para essa reunião, ainda tô vendo na terapia do porquê que eu fico ansioso e tudo mais, mas de remarcar reunião, então acabei mandando mensagem ali para a lead que eu tinha marcado e tudo mais, a gente remarcou para hoje. E isso foi uma coisa que não sei por que começou, porque antigamente eu não fazia isso, mas eu comecei a fazer isso de alguma forma, de algum tempo para cá, que tem me atrapalhado muito nos resultados também. Porque às vezes eu marco uma reunião, e aí eu remarco algum dia, quando eu vou remarcar a pessoa não responde, ou já não quer mais, perdeu interesse e tudo mais. Então aconteceu isso algumas vezes e é uma coisa que eu não vou fazer mais também. Comparar resultado, né? Isso aí é óbvio, ficar comparando o meu background aqui com a vitrine de alguém por Instagram que seja, ou pelo próprio grupo ali que eu vejo sempre a galera fechando muitos contratos e tudo mais, ou fechando, tendo muitos takes e muitos gains nos trades. Isso eu tenho diminuído, mas ainda é um problema que eu tenho enfrentado aí. E também o último, que seria jogar LOL. Infelizmente eu tenho esse vício aí, faz 12 anos que eu jogo LOL, mas geralmente eu jogo assim, meu objetivo é pegar diamante, por exemplo. Peguei diamante essa semana, agora eu paro de jogar. Então, esse sempre foi um ciclo aí. Eu fiquei bastante tempo sem jogar ano passado, mas eu voltei a jogar esse ano. E eu percebo que, por exemplo, isso afeta também no meu trabalho, porque às vezes eu tô tranquilo, vou lá, jogo uma partida, mas aí eu me frustro na partida. Então, por eu me frustrar na partida, eu vou lá e, sei lá, desconto em alguma outra coisa, seja em alguma comida ou no trabalho, remarca uma reunião por estar frustrado e tudo mais, e aí começa um ciclo de coisas ruins que vão acontecendo por conta desse hábito. Então, quando eu for jogar, se eu for jogar, só quando eu não tiver nada para fazer no dia, já tiver livre de tudo, o fim de semana também, e já tiver tranquilo, não precisar pensar em mais nada. E bom, isso aí foi algumas coisas que eu conversei, que eu trouxe aí de ontem para hoje, que eu vou tentar levar daqui para frente também. E é isso, vou tá encerrando o vídeo por aqui, eu acho que já deu bastante tempo, mas mais pra frente aí talvez eu volte mais tarde, talvez não, então fica aí um tchau para vocês.